Olá, minhas queridas, queridos e queridos. Quero repetir as mesmas palavras que eu utilizei ano passado. Nesse mesmo evento, em parceria com a Universidade Federal do Paraná, estou me sentindo muito feliz em poder compartilhar com vocês um pouco do que eu sei e agradecer mais ainda aos que se inscreveram no meu minicurso, que foi pensado, preparado com muito cuidado e carinho. E também dizer que eu nunca esperei, mais uma vez, a quantidade incrível de inscritos. Então isso é muito bom. Espero atingir os anseios de quem se inscreveu. Muito obrigado do fundo do meu coração e sintam-se abraçados. Então, o objetivo desse mini curso é em prol da diversidade religiosa, do respeito e da boa convivência entre iguais e diferentes. Então é necessário desconstruir certas pré-noções, né, difundidas oralmente e através dos poderosos meios de comunicação de massa que perseguem as religiões afro-brasileiras. Então analisaremos metodologicamente uma breve narrativa histórica, desde a diáspora africana até a chegada em terras brasileiras, a permanência de uma ancestralidade africana milagrosamente preservada e reelaborada graças à memória coletiva de homens e mulheres, de escravos e escravas libertos, como também a visão sobre o negro e as religiões afro-brasileiras após a abolição, e as vivências e resistências na contemporaneidade. Então, o presente minicurso ele encontra dividido em 4 momentos, respectivamente em 4 vídeos. Então, no primeiro, iniciamos uma breve análise historiográfica sobre a diáspora africana, a forma que foi estudado e analisado ao decorrer do tempo até os dias atuais. Então, logo em seguida, apresentamos também aspectos e passos para a construção de uma narrativa em história, sobre uma ótica negra. Então, a memória, a tradição oral e história oral, sempre fazendo alusão à tradução oral africana e como esta sobreviveu em território brasileiro. Então, no terceiro momento, daremos ênfase às religiões de matrizes africanas e às discussões sobre origens, rituais e simbolismos das mesmas. Então, por fim, no quarto momento, abrir um diálogo e discussão sobre a vida dos negros e de suas religiões pós-abolição. Então, à medida que o africano se integrou na sociedade brasileira, tornou-se afro-brasileiro e, mais do que isso, né, brasileiro. Então, abordaremos essa trajetória pelo território brasileiro, o sincretismo religioso e como as religiões de matrizes africanas são vistas na contemporaneidade. Então, analisem bem as falas e as referências bibliográficas ampliadas que vou deixar na playlist, na descrição aí do vídeo. E também já me coloco à disposição nas minhas redes sociais, no meu e-mail, que aliás já pode me seguir no Instagram, tá? Super agradeço e manteremos contato. E no que eu puder ajudar, eu estarei disponível. Então, vamos começar nossa primeira aula. Então, a historiografia nos últimos anos, ela vem sofrendo uma série de alterações em seus conteúdos, em várias áreas, incluindo a escravidão. Então, a partir da década de 70, aproximadamente, novas pesquisas foram sendo realizadas no Brasil e em outros países utilizando fontes antes descartadas, tais como os livros de tombo, livros paroquiais, de registro de nascimento, de batismo, de matrimônio, os de óbitos também, inventários, testamentos, a lista de escravos, cartas e registros de alforrias, e entre outros. Então, com essas novas fontes, a vida cotidiana dos homens e mulheres escravizados e as suas relações sociais foram sendo descobertas e analisadas. Então, segundo a historiadora Hebe Matos, no artigo Colonização e Escravidão no Brasil, Memória e Historiografia, diz que é a partir dos debates historiográficos e abertos pelas novas pesquisas sobre a história social da escravidão no período colonial, portando, né, uma renovada preocupação com a historicidade dos processos, que empresta, né, novos significados à história política e em sentido estrito, sem voltar ao velho historismo de problema único. Então, o surgimento da nação, entendido como construção, né, essencializada, sendo assim, cada vez mais a dinâmica histórica dos processos estudados e a explicitação da questão formulada pelo historiador torna-se elementos chaves de possibilitar um denominador comum às discussões historiográficas. Então, essa revisão historiográfica fez com que pesquisas sobre escravidão, utilizando um novo conjunto de corpos documental, fossem desenvolvidas em todo o Brasil. Não apenas regiões que se destacaram economicamente no período colonial e imperial também, né? Mas outros locais com a economia voltada para abastecimento interno, sem o devido destaque político, econômico. Então, começaram a ter as suas escravarias pesquisadas. Então, o próprio termo diáspora africana ou diáspora negra foi elaborado e passou a ser utilizado nas últimas décadas. Então, essa mudança na historiografia mundial, ela dinamizou as relações e revelou as redes existentes na história que por muito tempo foram ocultadas. Então, assim, personagens que por séculos ficaram sem voz, como o caso dos escravos, passaram a ser agentes da história, tendo suas relações e estratégias reveladas. Então, quando se pensa em imigração, relaciona-se a ideia àqueles povos que, por problemas enfrentados como guerras, crises financeiras, políticas, enfim, dentre outras, resolveram sair do seu território, mas esquece de uma série de imigrações forçadas que aconteceram ao longo da história. Então, a vinda dos africanos para a América é um exemplo desse tipo de imigração.
Por isso, historiadoras e historiadores e representantes do movimento civil negro passaram, né, a utilizar o termo diáspora africana ou diáspora negra para se referirem à vinda forçada dos africanos e africanas para trabalharem como escravos e escravas. Então, muitos trabalhos têm sido desenvolvidos nos últimos anos, né, isso é fato, relacionados a essa questão. Como destaca, né, o próprio Ney Lopes, na nota do autor, né, do seu livro Enciclopédia Brasileira da Diáspora Africana, os trabalhos acadêmicos sobre a negra e o negro que foram realizados no passado abordavam o ponto de vista da ciência, da criminologia, da psiquiatria forense, ramos da medicina legal, entre outros. Então, após essa fase, outros trabalhos passaram a ser produzidos onde a negra e o negro era mera estatística, salvando raras exceções, né? Então, sendo estes trabalhos demográficos ou trabalhos como fontes seriais, sem analisar as peculiaridades e especificidades de cada caso. Mas se eu te perguntasse, diáspora africana, você sabe o que é? Historicamente, o termo diáspora tem a ver com dispersão e refere-se ao deslocamento, forçado ou não, de um povo pelo mundo. Foi largamente utilizado para nomear os processos de dispersão dos judeus entre os séculos 6 a.C., na cativeiro da Babilônia e no século XX, as perseguições na Europa. Então, além da diáspora judaica, outros processos diaspóricos são importantes para a compreensão das relações históricas e sociais entre os povos ao longo do tempo. Então, nesse sentido, é importante para nós, enquanto brasileiros e latino-americanos, destacar a diáspora africana. Então, a diáspora africana é o nome dado a um fenômeno caracterizado pela imigração forçada de africanos e africanas durante o tráfico transatlântico de escravizados. Então, junto com seres humanos, nesses fluxos forçados, embarcavam lá nos tombeiros, né, os famosos navios negreiros, modos de vida, culturas, práticas religiosas, línguas, formas de organização política e social, acabaram por influência também a construção das sociedades às quais os africanos e africanas escravizadas tiveram como destino. Estima-se que durante todo o período do tráfico negreiro, aproximadamente 11 milhões de africanos foram transportados para as Américas, dos quais em torno de 5 milhões tiveram como destino o Brasil. Então compreende-se que a diáspora africana ela foi um processo que envolveu migração forçada, mas também redefinição identitária, uma vez que estes povos, né, os balantas, manjacos, os bijagós, bandigas, gegês, haussás e urubás, provenientes dos que hoje são Angola, Benin, Senegal, Nigéria, né, Moçambique, entre outros, apesar do contexto de escravidão, reinventaram práticas e construíram novas formas de viver, possibilitando a existência de sociedades afrodiaspóricas como Brasil, Estados Unidos, Cuba, Colômbia, Equador, Jamaica, Haiti, Honduras, né, Porto Rico, República Dominicana, as Bahamas, entre outras. Então, ao embarcar nos navios negreiros, os gegês, urubás e tantos outros eram obrigados a deixar para trás a sua história, costumes, religiosidade e as suas formas próprias de identificação. Passavam então a ser identificados pelos traficantes com base nos portos de embarque, né, nas regiões lá de procedência ou por identificações feitas pelos traficantes. Então, neste contexto, assim, na diáspora, novas configurações identitárias iam surgindo. Né, os bantos, né, os provenientes lá do centro-sul do continente, os nagôs, né, o de língua iorubá, enfim, entre outros. Além destes, né, os crioulos, né, que eram os escravizados nascidos na América. E em um contexto de fim da escravatura, afrodescendentes, né, a diáspora, nesse sentido, ela constituiu um processo complexo que envolveu a promoção de guerras em África e em destruição de sociedades. Captura de homens, mulheres e crianças, né, a travessia do Atlântico, que durava em média 40 dias entre Angola e a Bahia, por exemplo, a inserção brutal em uma nova sociedade, lutas por liberdade e sobrevivência e a construção de novas identidades. Então, as sociedades construídas com base no processo de diáspora africana, apesar das marcas, né, estruturais decorrentes do passado escravocrata, conectam-se social e culturalmente, seja por meio da história e deste passado em comum, das manifestações artísticas da ciência, da religiosidade, da black music, né, dos jazz, do soul, do reggae, do samba. Então, academicamente, Ney Lopes, lá no seu livro Enciclopédia Brasileira da Diáspora Africana, nos diz que, felizmente, entretanto, né, o novo século já vê a antítese dessa figura. O que é que ele nos diz? Que trata-se de um intelectual, né, negro militante que, tendo também tido acesso aos bancos acadêmicos, combate o racismo com números, né, fundamentado na sua luta em pesquisas quantitativas sobre a desigualdade de fundo etnorracial. Então, por meio desse novo perfil, os negros começaram a falar em seu próprio nome, dispensando intermediários, não seja eles os especialistas, né, como os de perfil antes vistos, sociólogos, antropólogos, né, do poder hegemônico. O que se percebe com esta fala de Ney Lopes é o empoderamento de intelectuais negros e o impacto de sua produção acadêmica discutindo a diáspora africana. Termo este que passou a ser utilizado, né, como uma luta antirracista, né, uma maneira de firmar o negro em seu lugar na sociedade, tirando dele o estigma de inferioridade da escravidão.
Então, o próprio Tavares, né, destaca que o termo é algo que veio para ficar, referindo-se à comunidade global, conceito que este que é ambíguo, né, já que se refere a uma multiplicidade de experiências de inúmeros fragmentos populacionais. Então, esse tal conceito ele faz alusão à diáspora judaica, né, que levou os judeus a se espalharem pelo mundo, né, um evento semelhante, né, ao ocorrido com os africanos, com a diferença que estes foram retirados de seu continente para serem, né, trabalhadores escravizados. Então, nessa tecla eu já bati uns minutos atrás. Então, as produções acadêmicas sobre a diáspora também estão acontecendo em rede. Né? A autora Linda Haywood, no livro Diáspora Negra Africana, destaca que, desde a década de 60, muitos estudiosos, né, surgiram, né, tratando essas questões culturais, políticas, envolvendo o tema, principalmente nos Estados Unidos e também no Brasil. Então, a partir da década de 90, né, os trabalhos em fatos de linguística, comparativa, religião, política, arqueologia, música e nas tradições na arte e performática ganharam destaque, mudando o foco dos estudos produzidos, que antes abordavam apenas as questões políticas e econômicas. Então, as contribuições mais estimulantes concentram-se na África e no papel dinâmico desempenhado por escravos, nascidos na África, na criação e desenvolvimento de culturas afrodiaspóricas nas Américas. Então, outro tema que ganhou destaque nesse período, e dentro dessa ideia de diáspora, foi o conceito de criolização, né? Muito estudado nos últimos anos. O Richard Price, em seu artigo Milagre da Criolização, vai destacar que tal assunto ainda gera muitas controvérsias, já que muitos trabalhos produzidos estão carregados de ideologia. Então, esse conceito vem sendo interpretado do ponto de vista linguístico. Porém, depende da história para que seja investigado, né, o contexto sociocultural. Então ele nos diz que no cômputo final, como ele fala, é só quando as narrativas rivais se confrontam, né, e são cuidadosamente cortejadas que podemos começar a elaborar as razões para dar maior crédito a este ou aquela. Então não temos muitas escolhas a não ser continuar, né, a lavrar os campos. Outro autor que vai escrever sobre o assunto é o Stuart Hall, ao qual eu amo de paixão. Ele já entra criticando muitos trabalhos que pretendem falar sobre a criolização, mas que, segundo ele, são superficiais e incompletos. Então este conceito, né, conforme apresenta em seu artigo África e Africanos na Diáspora Africana, os usos de bancos de dados relacionais, ele varia de acordo com os autores. Então a versão mais recente foi elaborada por Linda Haywood e John Thornton, que a geração que moldou as culturas crioulas era formada por africanos católicos e europeizados da região centro-ocidental da África. Então ele vai destacar a importância do uso dos bancos de dados históricos como importantes fontes para tais pesquisas, né, uma vez que são ferramentas magníficas e inovadoras. Então eles podem integrar uma imensa quantidade de dados objetivos e detalhados em padrões amplos, permitindo análises relacionadas a um determinado intervalo de tempo e a um específico lugar. Então, Stuart Hall, diferente de Ney Lopes, né, citado anteriormente, ele vê nos bancos de dados e nas pesquisas estatísticas uma maneira de estudar e conhecer um determinado lugar e tempo específico. Então, assim sendo, as pesquisas que falam sobre os temas relacionados à diáspora africana são atuais e necessários. Então, conectar trabalhos de diversas regiões no mundo a essa rede de informações é importante demais para que peças do quebra-cabeça da diáspora negra elas sejam encontradas e encaixadas. Muitos ainda são os temas e questões a serem pesquisados e questionados. E aí eu ressalto mais uma vez a Linda Haywood, quando ela diz que a grande questão, que ainda requer atenção todavia, é saber em que medida a origem cultural africana e as noções de etnia e identidade orientaram as culturas escravas afrodiaspóricas e americanas. Então a questão devido à comunidade acadêmica, né? Um grupo de estudiosos argumenta que as sociedades africanas eram tão fragmentadas e que o impacto do comércio escravo e agricultura eram tão destrutivos que isso impediu a continuação das culturas africanas nas Américas. Então, o argumento contrário aponta que as identidades e etnias africanas eram tão importantes que influenciaram, né, o processo de criolização nas Américas. Então, eu queria utilizar nesse espaço um artigo muito bom, excelente mesmo, da historiadora Flávia Maria Carvalho, de título Diáspora Africana, Travessia Atlântica e Identidades Recriadas nos Espaços Coloniais, onde a autora analisa as condições com que eram transportados e embarcados os escravos capturados na África Centro-Ocidental, que tinham como destino as colônias americanas. Ela também aborda as questões relacionadas às formas com que eram tratados esses corpos, que se configuravam como importantes mercadorias do circuito comercial do Império Ultramarino Português. Então ela considera em seus estudos, né, as viagens como relevantes etapas do processo de recriação das identidades africanas, transformada em função da diáspora. Então ela analisa, né, nesses artigos as condições de transporte e aprisionamento dos escravos, relacionando os momentos anteriores ao cativeiro americano como espaço onde os africanos de origens diversas eles encontraram alternativas para estabelecer uma comunicação e dar início à construção de novas identidades.
Indo mais além, né, esmiuçando mesmo assim essa escrita fantástica da autora, ela nos apresenta que o comércio de escravos foi responsável por inúmeras transformações nas sociedades africanas. Além do impacto demográfico, né, já analisado por vários autores, de seus desdobramentos, né, na economia colonial e na história, a migração forçada de milhares de pessoas também foi responsável por transformações políticas nos reinos e potentados lá que atuavam no fornecimento de escravos para o mercado atlântico. Então, sendo assim, a escravidão já era uma prática comum entre vários grupos de africanos, mas possuía significados diferentes daqueles que posteriormente passou a predominar no cativeiro americano. Então, entre os povos de origem banto, a escravidão representava uma alternativa para a aquisição de mão de obra, além de ser uma forma de aumentar o séquito das autoridades locais. Então, entre os africanos, a extensão do poder político era medida pelo número de pessoas que compunham seu séquito, não importando a extensão territorial de suas propriedades. Então, obter escravos representava, portanto, uma forma de reconhecimento da soberania política de reis e demais autoridades bantus. Continuando a leitura desse mesmo artigo, a autora analisa que a presença dos europeus no continente africano alterou a função social do escravo, que se tornou mercadoria e propriedade dos seus senhores. Então, o processo de mercantilização dos corpos foi responsável pela transposição cultural de variados grupos e pela recriação de práticas após a aproximação promovida pela convivência nos barracões e nas embarcações, que os conduziram à América Portuguesa. Então, as informações sobre a participação dos poderes locais africanos nas etapas que precediam o embarque, são dados que permitem compreender o cenário anterior à viagem dos tumbeiros, né, como eu já disse, né, que eram o nome dado às embarcações que transportavam escravos em função da alta taxa de mortalidade vigente entre as tripulações. Né, porque para a aquisição de escravos, os europeus dependiam da permissão dos chefes locais africanos. Inicialmente eram solicitadas licenças para a construção de barracões no litoral, e depois eram combinadas as formas de pagamento e o número estimado de africanos desejados. Então, geralmente, essas negociações eram feitas por intermediários dos reis e potentados, né, locais, funcionários que agiam como embaixadores dessas autoridades principais. Então, as rivalidades entre os reinos foi um dos elementos que facilitou a obtenção de escravos para o mercado atlântico. Então, muitas dessas divergências foram fomentadas pelos europeus, que viam nessas guerras vantagens para seus negócios africanos. Então, a cooperação e o entrosamento entre portugueses e a elite política foi essencial para os negócios negreiros nas duas margens do Atlântico português. Então, vários personagens da corte participam dessa dinâmica, sabe? Além do soberano, né, os sobas, que eram os chefes locais, os mafognes, né, os embaixadores, os pombeiros, que eram os responsáveis pelas negociações e pelo transporte dos escravos dos sertões aos barracões, logo onde os africanos permaneciam até o momento de seu embarque. Então, após a construção dos barracões, o passo seguinte dependia de pombeiros. Quando estes conseguiam um número estimado de escravos, partiam dos sertões rumo à costa. Então, nesse percurso aí, os escravos também passavam por desgastes físicos e emocionais, porque já haviam suportado o peso dos limbambos, né, que são aquelas correntes que uniam os escravos pelas mãos, eram mal alimentados e queimados assim, com as marcas de seus proprietários. Então, esses monogramas evidenciam novas condições de escravos, mercadorias que passavam a predominar no mercado atlântico. Então, entre os portugueses eram comuns, né, os batismos coletivos em africanos nas etapas que precediam a viagem atlântica. Então, a coroa portuguesa ditava como exigência, né, o abandono da condição de pagão, já que uma das justificativas para a escravidão era o discurso que defendia a salvação das almas através do cativeiro. Péssimo isso, né? As condições de transporte dos africanos evidenciavam uma das modalidades de violência também, que fazia parte do cenário do comércio dos escravos. Então, como indica a descrição de um navio negreiro, né, chamado Veloz, que tinha um destino à Bahia lá no ano de 1829, que dizia que os compartimentos destinados aos prisioneiros de 1 metro de altura obrigavam os adultos a se conservarem agachados. Né, como eram muitos, né, vinham todos sentados entre as pernas um dos outros, de modo que a disposição de carga era de compactas fileiras de indivíduos. Luz quase não havia, né? E nem ventilação. Então, as viagens responsáveis pela travessia atlântica eram marcadas por diferentes transtornos, como a superlotação das embarcações, né, que extrapolavam as taxas de arqueações estipuladas pela legislação, e as más condições de higiene. Então, a mortalidade de escravos na travessia alcançava índices elevados, conforme a distância entre os portos. Então, até chegar ao Rio de Janeiro, ali em 1795 e 1811, navios vindos lá da Guiné apresentavam uma média de 63 mortos por 1.000 escravos transportados. O mesmo destino, mais partindo do navio lá da África Ocidental,
ao sul do Equador, ampliava a cifra para 103, né? Uma viagem de Luanda para 74 viagens. Gente, é um absurdo, porque aproximadamente 234 mil morriam. Né? O procedimento de superlotar os navios era um dos exemplos da intenção dos comerciantes de escravos de obter o máximo de lucro, transportando o maior número possível de escravos em um número reduzido de viagens. Então a travessia atlântica exigia custos e uma série de investimentos, como o valor destinado à aquisição, né, o arrendamento das embarcações para o abastecimento, né, da tripulação e também para o pagamento dos tributos necessários para a legalização das atividades, né, os chamados direitos de exportação. Então, de acordo com esse raciocínio, muitos negociantes preferiam correr o risco de transportar mais escravos do que o número permitido, mesmo sabendo que eram atos ilegais e de acordo com a legislação portuguesa. Então, nos navios negreiros embarcavam escravos de várias etnias, que em muitos casos falavam línguas distintas, mas que conseguiram, né, estabelecer formas de comunicação através de uma criação de uma gramática comum, denominada pelos antropólogos, né, historiadores de pidgins. Eu acho que a pronúncia seria essa. Eu aprendi assim. Então, essa linguagem constituída de vocábulos simples foi favorecida pelo fato de que diferentes línguas de origem banto tinham semelhanças entre si. Então, a convivência entre esses companheiros de viagem fez com que esses escravos passassem a se tratar como malungos, vocábulo de origem banto, né, que significava companheiros de viagem, de travessia, de cativeiro e de suplícios, né, suplícios. Entre diferentes grupos de africanos também, de origem banto, e a travessia era chamada de calunga. Então, na cultura desses povos, o dito termo se refere a vários tipos de passagem, podendo ser ao mesmo tempo a representação da viagem de um corpo físico como uma passagem sobrenatural. Ainda de acordo com o universo cultural banto, né, a água também era um elemento cercado de interpretações míticas. Né? O mar poderia simbolizar um espaço intermediário entre uma determinada origem e um novo destino, ou um meio onde se realizaria a passagem, né, a calunga. Então o artigo também aborda outras temáticas, e eu indico esse artigo, que é da historiadora Flávia Maria Carvalho, inteligentíssima e muito humana também, maravilhosa. Então, por fim, para finalizar essa etapa da nossa primeira aula, concluo dizendo que a África desde então passou a ser vista como distante, como a região dos homens das faces queimadas. Eu coloco entre aspas porque não é minha essa fala. Ela pertence à historiadora Mary Del Priore e o Renato Pinto Venâncio, lá no livro Ancestrais, uma introdução à história da África Atlântica, que eu também super recomendo. Então, daquele período até o final da Idade Média, especialmente, né, ali com a religiosidade cristã medieval, ganhou impulso a associação da cor negra ou preta ao pecado e ao demônio, firmando a visão preconceituosa em relação aos povos africanos. Então, para confirmar essa inferiorização, né, da África, apontada como a região do mal, havia ainda uma passagem bíblica lá do Gênesis, a qual a Mary Del Priore e o Renato Pinto Venâncio, eles fazem menção. Exatamente na página 56 da versão 2004, que é a que eu tenho. Os autores dizem mais ou menos assim: Cã, segundo filho de Noé, exibiu-se diante de seus irmãos, gabando-se de ter visto o sexo de seu pai, quando esse se encontrava bêbado. Então, para castigá-lo, o patriarca amaldiçoou Canaã, filho de Cã. Ele e sua descendência tornariam-se servidores de seus irmãos e a sua descendência. Então, eles migraram para o sul, para a sociedade das sexualidades malditas, né, Sodoma e Gomorra. Depois atingiram Gomorra. Lendas, né, contam que os filhos dos amaldiçoados foram viver em terras iluminadas por um sol que os queimavam, tornando-os negros. Tenso, viu? Tenso. Então essa ideia de supremacia europeia e, consequentemente, inferioridade de outras culturas, especialmente as africanas, ela consolida-se na Idade Moderna, quando a Europa passou a centralizar, né, o poder econômico, político e militar mundial, né? Então, por séculos prevaleceu a mentalidade de enquadrar os africanos num grau inferior de uma escala evolutiva estúpida, a mesma que classificava os vários povos em avançados e atrasados, civilizados e primitivos. Então, comerciantes, conquistadores e teóricos ressaltavam a suposta selvageria dos povos da África, característica quase sempre relacionada à natureza do continente, né? Que fundamentando assim a crença de que a identidade daqueles seria determinada meramente por traços físicos e biológicos, e não por sua história. Então impunham essa versão forçada de que o homem africano era incapaz de produzir cultura e história. Quadro que serviu aos escravagistas lá do século XVII e também aos imperialistas lá no século XIX, os mesmos que utilizaram um discurso justificador de civilizar, né, a África. Além dos indisfarçáveis interesses de conquista, de exploração e dominação, esse discurso tradicional que encobria as diversas características, né, próprias dos povos africanos, decorrente de milênios de sua história. Então, ao contrário do que prega essa versão estereotipada das populações africanas, de cultura africana, o continente foi palco de uma ampla e complexa diversidade histórica, cultural e religiosa, que começa com os primórdios da humanidade. Então, um grande número de africanos
E seus descendentes, porém, buscarão recriar suas religiões de origem, formando grupos para a prática religiosa dos rituais e para a transmissão das tradições. Então, logo, as religiões de matrizes africanas foram incorporadas à cultura brasileira desde há muito tempo, né, quando os primeiros negros e negras escravizadas desembarcaram aqui no nosso país e encontraram em sua religiosidade uma forma de preservar suas tradições, idiomas, conhecimentos e valores trazidos da África. E assim como tudo que se fazia parte desse universo, tais religiões, apesar de sua influência e importância na construção da cultura nacional, também foram perseguidas e em determinados momentos históricos até proibidas. Então, atualmente, os ataques mais expressivos das religiões de matrizes africanas, ela vem das chamadas religiões neopentecostais, não tenho medo de dizer, que comumente as rotulam de culto aos demônios, crendices e feitiçarias. Então, toda essa ignorância com relação a essas culturas gera um ambiente propício para a intolerância, proporcionando sofrimento aos praticantes e todos aqueles e aquelas que fazem parte da população negra que tem o seu direito de pertença e identidade racial muitas vezes negada em função do racismo. Então abordaremos mais esses pontos nas aulas 3 e 4. Na aula 2 será mais uma aula metodológica, porque a gente precisa falar sobre isso, porque nossas maiores fontes sobre as religiões de matrizes africanas são seus membros, né? São os praticantes, os iniciados, os simpatizantes. E essas religiões e suas sabedorias são transmitidas oralmente. Então, aula 2, eu vou entrar no campo da metodologia mesmo, mais pesada, para depois tratarmos sobre as religiões em si. Então eu planejei dessa forma para melhor entendimento mesmo e espero que gostem e sintam-se livres para criticar à vontade. Então a intenção é contribuir, compartilhar um pouco do que eu sei e assim construirmos coisas positivas. Então um abração e como a gente diz aqui no Nordeste, né, um cheiro e até a próxima aula. Então clica aí e assiste a próxima aula. Valeuzão!